Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com a sua vida, com o seu lar e de uma maneira muito especial com cada criança que está aqui nessa manhã. Está dando gosto da gente ver daqui da frente, o conselho, todo aqui vendo as nossas crianças de volta para esse dia festivo, dia de comemoração da Reforma Protestante e dia em que nós retomamos a escola bíblica dominical num sistema presencial misto. A gente diz que é presencial misto porque quem está de casa ou em qualquer outro lugar online está presente, online, virtualmente, remotamente, mas ele não está em outro lugar, ele está aqui agora com a gente e daqui a pouco nas salas de escola dominical também, e nós juntos então, daqui ou de lá, vamos nos edificar na palavra de Deus e desfrutar da comunhão. Claro que a comunhão aqui é de outro nível, irmãos? A gente sente isso, percebe isso, e graças a Deus as condições da pandemia nos proporcionam essa oportunidade agora, depois de tanto tempo. Todos nós sofremos muito com isso e louvamos a Deus por esse dia especial. Não sei se os irmãos notaram, acho que as mulheres todas perceberam na entrada que nós estamos com um jardim novo ali na chegada, Os homens, quando vocês saírem, prestem atenção. E também com a decoração toda especial para a nossa escola dominical, quando sairmos daqui, durante a semana, uma semana também movimentada aí com informações e novidades sobre a reforma nos nossos canais de mídias sociais. Então a igreja mobilizada, a nossa administração, a equipe de ornamentação, missão digital, criativa, e tantos outros irmãos que amam a igreja, têm prazer em servir, alegria em servir ao Senhor e que fizeram esse trabalho tão bonito nessa semana de reforma, ou Semana da Reforma. Foi há 504 anos atrás, o Senhor teve misericórdia da sua igreja e nos trouxe de volta para aquilo que é essencial na igreja, a submissão à palavra de Deus, e não à palavra de homens ou a dogmas eclesiásticos, mas à palavra de Deus como regra de fé e de prática. Também foi nessa época que o Senhor, tendo misericórdia de nós, nos colocou nas mãos novamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que nós, cada um de nós, pudéssemos com liberdade ter uma Bíblia nas mãos e examinar a palavra de Deus por nós mesmos, sem que nós dependêssemos de um magistério oficial para saber o que pode ler, o que significa o que nós estamos lendo. Não que as autoridades não tenham o seu papel, as autoridades eclesiásticas são chamadas por Deus, capacitadas por Deus para abençoar o povo de Deus, mas elas não detêm a prerrogativa de ser o portal ou o canal por meio de quem você vai até Deus. Somente Jesus é esse mediador e os demais são servos e instrumentos de Deus. Então isso foi extremamente importante para a vitalidade, a saúde da igreja, do povo de Deus, para que nós hoje pudéssemos ter a certeza da nossa salvação em Cristo. Se nós não tivéssemos a Bíblia como regra de fé e prática nas nossas mãos, nós estaríamos perdidos sem essa revelação, sem esse conhecimento. E o que nós percebemos então, irmãos, que há 504 anos, o plano de Deus foi soberanamente cumprido para restaurar a vitalidade da sua igreja. E até hoje, os planos de Deus vão sendo assim cumpridos, inquestionavelmente, irrefreavelmente, como Jó aprendeu no final da sua jornada de sofrimento: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém, meus queridos? Maravilhoso isso, a gente vê isso na história da igreja, na história da reforma, na nossa história pessoal também. Mas nós estamos na sequência com o nosso Sermão do Monte, estudando o Sermão do Monte com os pastores da igreja, e hoje nós temos uma passagem, um pequeno versículo em Mateus capítulo 6, versículo 10, depois de Jesus dizer no verso 9 e 10, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
O nosso sermão de hoje, a nossa meditação de hoje, fala da vontade soberana de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas relacionando esse tema teológico, esse atributo divino com a nossa vida devocional, com as nossas orações. A vontade soberana de Deus e as nossas orações eficazes na presença do Senhor. E se nós somos atentos e começamos a pensar no quão soberano Deus é, em quão soberana é a sua vontade, um pensamento que vez por outra deve nos ocorrer é: por que orar como Jesus ensinou? Se Deus é assim soberano, se a vontade de Deus é assim soberana, qual é a relevância? Justamente na hora de Jesus nos ensinar a orar, Ele vai dizer que mesmo Deus sendo o nosso Pai que está nos céus, significa que Ele está numa posição de autoridade soberana, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Mesmo Ele estando nessa posição, Jesus enfatiza que nós devemos orar para que a vontade dEle se cumpra e seja realizada. E às vezes a gente se pergunta: mas qual a relevância das nossas orações diante de uma vontade tão grande, poderosa como essa? Talvez também surja na nossa mente a indagação de como será que a vontade de Deus é feita lá no céu, que a gente deve tê-la como parâmetro para que ela seja feita também aqui na terra. E afinal, de que vontade nós estamos falando essa, quando nós falamos da vontade de Deus? É o que nós pretendemos brevemente tratar com os irmãos. E ao final dessa reflexão eu espero que você ore sim, porque as nossas orações importam para a realização da vontade perfeita e soberana de Deus aqui na terra. Essa não é uma mensagem, este não é um versículo, esta não é uma reflexão para satisfazer nossas curiosidades teológicas, mas para nos movimentar, nos mobilizar a uma vida de oração em sinergia, em cooperação com o nosso Deus. A tal ponto de que um dos estudiosos da Bíblia, que eu admiro muito, apesar de alguns problemas teológicos que ele tem, mas nessa prática de levantar o contexto da época, William Barclay é excepcional, e ele disse que as mais importantes palavras do mundo são: seja feita a tua vontade. Nós deveríamos então entender isso direitinho e praticar isso nas nossas vidas. Alguns princípios bíblicos que nós encontramos então a partir desse pequeno versículo, meus irmãos, nessa manhã, sobre a soberania de Deus e as orações da igreja, tem a ver com o que é a vontade de Deus. Uma das perguntas que eu levantei aqui no começo, nós podemos dizer, à luz do que a Bíblia nos ensina, que a vontade de Deus é a direção soberana de Deus para o seu mundo todo, para o mundo todo, de modo geral, e para a sua vida, minha vida, de uma maneira específica. A vontade de Deus, ela é soberana e é um dos atributos de Deus. E a vontade de Deus revela, expressa, evidencia quem Deus é. Nós vamos encontrar nas coisas que Deus faz, nas coisas que Ele planejou fazer, tudo a respeito do nosso próprio Deus. E a oração é interessante que ela começa falando de quem é Deus, não é verdade? Pai nosso que está nos céus. É isso que vai ser revelado por meio da vontade de Deus, que Ele está nos céus, que Ele é onipotente, que Ele é poderoso, que Ele é sábio, que Ele é justo, mas também que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso, como um pai para os seus filhos, que tem com Ele uma aliança através de Jesus Cristo. E essa vontade de Deus, é importante a gente entender dois aspectos da vontade de Deus. Há um aspecto que nós podemos chamar de a vontade decretiva de Deus, a vontade dos decretos de Deus, aquilo que Deus determinou e que vai acontecer inquestionavelmente. Não há como segurar a vontade decretada de Deus. Isso é típico da nossa teologia reformada, que nos ensina sobre os decretos de Deus, como a causa final de todas as coisas. Para tudo nesse mundo há um plano e há um propósito de Deus. Esse mundo é de Deus, foi criado por Deus para cumprir seus objetivos e seus propósitos. E nós estamos no meio de uma pandemia, ou quase já vendo aí a luz no fim do túnel, e não podemos ter dúvida quanto a isso. Por mais trágica que tenha sido essa pandemia até aqui, por mais problemas que ela tenha suscitado,
de ordem pessoal, familiar, eclesiástica, social, econômica, o que for, foi decretada por Deus que essa pandemia acontecesse em nosso mundo. E a gente fica se sentindo pequenininho assim, né, para entender os desígnios de Deus. Mas uma das coisas que esta vontade decretiva nos ensina é que Deus assim o fez, para a glória do seu nome. Essa pandemia é para a glória do nome de Deus. Podemos não entender ou não perceber isso agora, mas é isso que está acontecendo. E esta vontade, meus queridos, ela é sempre realizada. Os planos de Deus, que dizem respeito aos acontecimentos neste mundo, sempre serão realizados. Vamos lembrar um pouquinho do breve catecismo, que tem uma perguntinha sobre isso. O que são os decretos de Deus? E no breve catecismo de Westminster nós encontramos os decretos de Deus, são o seu eterno propósito. Vem da eternidade isso, não é de hoje. Segundo o conselho da sua vontade, faça-se a sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, Deus predestinou tudo o que acontece. É com Deus assim que nós lidamos, é com a vontade assim, meus irmãos, que nós estamos envolvidos. Mas tem um outro aspecto muito importante da vontade de Deus também, não são duas vontades, mas são aspectos distintos. Se nós temos a vontade decretiva, que diz respeito aos decretos de Deus, nós temos também a vontade normativa ou preceptiva, que tem a ver com os preceitos de Deus, com os mandamentos de Deus. E ao contrário da anterior, que vai ser cumprida, essa, na maioria das vezes, é desobedecida. Porque se trata da vontade de Deus, da lei moral de Deus, dos mandamentos de Deus para uma humanidade caída, rebelde e pervertida, como é a nossa humanidade. A não ser que o pecador seja regenerado, nasça de novo, receba um novo coração, ele não é capaz, ele não quer cumprir a vontade preceptiva ou normativa de Deus. Essa vontade, ela é o dever que Deus nos impõe para que nós possamos viver uma vida plena, feliz, em comunhão com Deus, para a glória de Deus. E ela foi revelada. Enquanto que os decretos de Deus, muitos deles nós não temos como cogitar quais são ou quais serão, a vontade normativa ou preceptiva de Deus, ela foi revelada para nós na palavra de Deus e nos cabe obedecer. E se nós acharmos que é muito complexo essa questão da lei moral de Deus, basta pensarmos nos 10 mandamentos. É ali nos 10 mandamentos que nós temos o resumo da lei moral de Deus, ou o resumo dessa vontade preceptiva de Deus, que nos chama, nos obriga a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para a nossa própria felicidade, visando o fim último, que é a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, esse é o primeiro aspecto, o primeiro princípio que nós queremos extrair aqui desta passagem do Sermão do Monte, na oração dominical, sobre a oração para que a vontade de Deus seja realizada. Essa vontade de Deus define o que vai acontecer em nosso mundo. Essa vontade de Deus define o que Deus espera de mim e de você em relação às nossas obrigações e deveres para com Ele e para com o nosso próximo. E porque vem de Deus, nosso Pai que está nos céus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não podia ser diferente. Se é do nosso Pai, não poderia ser de outra maneira. Deus criou um mundo com um propósito que Ele mesmo estabeleceu. E Ele tem um plano para cada um de nós. E embora a gente não saiba, não tem como antecipar o que será o plano de Deus para nós amanhã ou no futuro, nós temos princípios revelados na palavra de Deus para a gente ir se guiando e se conduzindo e experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa vontade é para experimentar, não é para matar a curiosidade e saber com antecipação. É algo para a gente viver no nosso dia a dia. Eu queria propor a seguinte reflexão para você. Como seria a sua vida sem esse conhecimento? Da vontade de Deus. Imagine que você não soubesse nada de Bíblia. Imagine que você não tivesse o mínimo conhecimento da teologia reformada. E você não soubesse que há um Deus no céu
e que todas as coisas estão sob a sua mão poderosa. Ele não cochila, ele não dorme, ele traçou o curso da história de maneira que tudo vai acontecer visando um fim último, porque é a sua glória. Se você não soubesse disso, se você não cresce nisso, porque às vezes você sabe e não crê, como é a vida de alguém que não tem esse conhecimento que o Evangelho nos traz? Você consegue imaginar como você lidaria hoje com seus sofrimentos, se você não tivesse esse conhecimento? Como você lidaria hoje com o seu futuro, se você não tivesse esta revelação bíblica? Como você lidaria com os seus próprios pecados, se você não tivesse esse conhecimento da vontade soberana de Deus, e nem soubesse exatamente qual é a vontade de Deus para o seu dia a dia? Meus queridos, a nossa visão de Deus, quem nós imaginamos que Deus é, e que a nossa imaginação seja mais do que imaginação, seja fé naquilo que nos é revelado. A nossa visão de Deus vai definir como nós lidamos com essas circunstâncias, de sofrimentos, de doenças, de ansiedades. Vai definir como nós lidamos com o que acontece na nossa vida e com o que deixa de acontecer também na nossa vida, que às vezes a gente queria tanto que acontecesse e nada até agora. É a nossa visão de Deus. Se nós o vemos como um Pai sábio e amoroso e onipotente, ou se nós o vemos como um Criador legalista, distante de nós, vai definir se nós se somos ajudados ou se afundamos no meio das lutas, das provações da nossa vida. Por isso, quando o Senhor nos ensina a orar, Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nós estamos orando para que nessa visão de Deus, o nosso coração fique em paz, seja pacificado em relação à vontade do nosso Deus. Mas também, queridos, nós temos aqui um segundo princípio sobre a soberania de Deus e as orações na igreja. Como essa vontade ela é feita lá no céu? Ela é feita de todo o coração e com completa obediência. E esse é o parâmetro, esse é o modelo para que nós também lidemos com a vontade do nosso Deus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Houve um dia lá no céu em que essa vontade não foi feita dessa maneira. Os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, Deus os tem guardado em trevas, presos, com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Judas, versículo 6. A vontade de Deus, feita aqui na terra como ela é feita lá no céu, ela deve ser feita de modo completo, de todo o coração, obedientemente, porque se isso não acontecer, nós perdemos o caminho do relacionamento com Deus, da felicidade para esta vida, e perdemos certamente a bênção de Deus, nos colocando sob o juízo de Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. Quantos receberam a Jesus Cristo, pela fé, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e desfrutarem da paternidade de Deus. Mas aqueles que o rejeitaram, sobre eles permanece a ira de Deus, como sobre esses anjos rebeldes. O desejo supremo de todos lá no céu é fazer a vontade de Deus, dizia o sábio erudito Martin Lloyd Jones, e assim deveria ser também, meus irmãos, com cada um de nós. Assim como o seu nome já é santo lá no céu, santificado lá no céu, que ele seja santificado aqui na terra. Assim como ele reina soberano lá no céu, que o seu reino seja expandido pela pregação do Evangelho e consumado na vinda de Jesus. E assim, meus queridos, como a vontade de Deus é feita sem questionamentos, com toda a alegria de todo o coração lá no céu, pelos anjos de Deus, não pelos anjos rebeldes, que já nem estão mais lá, mas assim também seja feita na minha vida e também na sua vida. Meus queridos, nossa oração deveria ser então que nós fôssemos como os anjos lá do céu, quanto à vontade de Deus, servos, obedientes,
A Bíblia nos ensina que eles servem a Deus de dia e de noite. E é servir hoje, é servir amanhã e é servir sempre. Muitas vezes nós servimos a Deus e chega um tempo que a gente fala, cansei, agora vou deixar para os mais jovens. E quem falou isso foi um jovem de 25 anos, né? Mas que sejamos como os anjos lá no céu, servos perseverantes, servindo a Deus noite e dia. Que sejamos mensageiros fiéis, a palavra anjo é mensageiro. E muitas vezes os anjos vieram trazer mensagens aqui para a terra. E que nós sejamos como os anjos também, mensageiros fiéis, que não se envergonham da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, nos dizem que nós vivemos, em que nós somos colocados contra a parede, por causa das nossas posições bíblicas. Que nós sejamos como os anjos do céu, adoradores, fervorosos, que adoram a Deus com gratidão, com alegria, com o coração cheio de amor ao nosso Pai, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela é obedecida, toda ela e completamente, de todo o coração lá no céu, e assim deve ser entre nós aqui na terra. Mas o que acontece, meus irmãos, é que no nosso mundo hoje, sempre foi, sempre será, enquanto Cristo não voltar, há uma grande resistência no coração do pecador e na sociedade de um modo geral em relação à vontade de Deus. A lei moral de Deus desafia, incomoda o coração rebelde do ser humano, meu coração, o seu coração. Se não for a ação do Espírito Santo de Deus nos nossos corações, nós não cederemos, não nos curvaremos à vontade de Deus com alegria. E hoje nós temos um patrulhamento ideológico violentíssimo, com sangue nos olhos, esperando um descuido do crente ou da igreja, para vir com tudo contra a igreja e o povo de Deus, por causa da palavra de Deus, da vontade de Deus que aqui está revelada. Daniel teve essa experiência, orava 3 vezes ao dia, a patrulha ficou ali vigiando para ver se ele ia mesmo ser fiel a Deus e a sua palavra. Ele foi preso, foi quase morto, e nós precisamos orar então, para que a vontade de Deus prospere no nosso país, no nosso mundo, apesar de todo esse patrulhamento, apesar de toda essa resistência que há no nosso mundo, que a vontade de Deus prevaleça mais e mais, até aquele ponto em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E por fim, meus irmãos, um terceiro princípio bíblico que nós podemos extrair sobre a soberania de Deus e as orações da igreja, é que faz toda a diferença nós orarmos pela realização da sua vontade. Já vimos o que é a vontade de Deus, a vontade preceptiva, a vontade decretiva, vimos como ela é feita no céu e deveria ser feito aqui na terra, mas como o texto bíblico não é um texto doutrinário, é um texto que fala da piedade do crente. O Sermão do Monte está falando como é a vida de alguém que nasceu de novo, e no capítulo 6 está tratando da piedade do crente, da nova criatura, como é o relacionamento dele com Deus, como é a sua vida de oração. E em se tratando de vida de oração, nós deveríamos então orar com essa sensação, esta convicção de que nossas orações importam, sejam para a vontade decretiva de Deus, seja para a vontade preceptiva de Deus. Para a vontade dos decretos de Deus, meus irmãos, nossas orações farão diferença, mesmo que essa vontade vá se cumprir de todo jeito. Deus não precisa de nós para cumprir a sua vontade. Paulo, pregando em Atenas, ele diz que o Deus que criou os céus e a terra não precisa ser servido por mãos humanas. Deus não precisa de nós para cumprir a sua vontade, nenhuma. Mas Ele determinou, Ele definiu que vai contar conosco, que Ele nos daria esse privilégio de sermos com Deus cooperadores, de cooperarmos com a obra do Senhor. E por isso nós recebemos diversas incumbências. O Senhor nos deu responsabilidade do ponto de vista pessoal para que nós nos santifiquemos. Ele nos determinou isso. Também para que nós orássemos pela vinda do seu reino. O seu reino virá, mas Ele falou, orem, venha o teu reino. Percebem como é que as duas coisas estão ligadas e o Senhor não dispensa a nossa participação para cumprir os seus decretos. Ele diz que nós deveríamos ser sal e luz, pregar o Evangelho para alcançar todos os eleitos serão salvos,
mas ele disse: orem pela salvação deles, preguem para eles, sejam sal e sejam luz. Na verdade, meus irmãos, nós oramos para que os meios que Deus quer usar e vai usar sejam mobilizados para que os decretos de Deus se cumpram. E todos aqueles que se dispuserem a fazer isso, que não adotarem uma postura passiva, indiferente, apática, não perderão o seu galardão, por cooperarem com os planos de Deus. Não deixarão de agradar o seu Pai que está nos céus. E essa deve ser a nossa motivação. Que nós possamos dizer como Isaías, que disse ao Senhor: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Ou como Maria, que oração linda que Maria fez. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa tem sido a disposição do nosso coração, de cooperarmos com Deus. Você tem o anseio de, independente se a sua oração, se o seu trabalho vai cooperar pouco ou vai cooperar muito, mas você anseia por ouvir aquelas palavras doces do Senhor Jesus, que nos aguardam na entrada no céu, quando o Senhor dirá: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Queridos, em conclusão, existem dois tipos de pessoas, já dizia C.S. Lewis: aqueles que dizem a Deus: faça-se a tua vontade, aqui na minha vida, aqui na terra, como ela é feita lá no céu. E aqueles a quem Deus finalmente dirá: tua vontade seja feita. Aqueles que escolheram viver sem Deus, fazendo a sua própria vontade, viverão sem Deus, eternamente, separados de Deus, desfrutando do desastre que é viver uma vida pautada pela nossa própria vontade. Dois tipos de pessoas. Que nós sejamos do tipo daqueles que se submetem docilmente à vontade do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé e orarmos, encerrando o nosso culto. Senhor nosso Deus, louvamos o Senhor, agradecidos por essa manhã de festa, de bênção na casa do Senhor, com nossos irmãos. Que bênção, Senhor, podermos ser atraídos pelo Teu Espírito Santo. Nenhum de nós teria vontade, disposição, inclinação para as coisas do Senhor. Nenhum de nós. E se o temos porque o Teu Espírito vive em nós e nos dispõe a buscar a Tua presença, a comunhão da igreja, a palavra do Senhor. E nós Te agradecemos por esses impulsos santos. E porque o Senhor não apenas nos impulsiona, mas também nos alimenta, nos fortalece, fala conosco, Senhor. E Te agradecemos por falar conosco nessa manhã. Pedimos, ó Deus, que nos abençoe ao longo desse dia, que seja um dia de bênção, um dia realmente santificado ao Senhor. E que nós possamos, Senhor, ser agora edificados em nossa escola dominical, fortalecidos na comunhão da igreja e da família ao longo do dia, até nos reencontrarmos aqui hoje à noite pela Tua bondade. Oramos assim agradecidos a Deus, pedindo ao Senhor que nos ensine a viver de acordo com a Tua vontade, cooperando com os Teus decretos, ó Deus, e nos submetendo aos Teus preceitos, para a glória do Senhor e, consequentemente, também para a realização de uma vida plena na presença do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus, o nosso Salvador, o amor do nosso Pai que está nos céus e a comunhão do Espírito Santo de Deus nos capacite a desejar, compreender e viver de acordo com a vontade de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.